chamo Larissa, com Y, muito importante, Maria Dreyer Pacola. E aí, depois de muito pensar, eu cheguei em Larissa Dreyer como nome artístico. Eu tenho 21 anos, sou nascida e criada aqui em Sertãozinho, que é uma cidade que eu gosto muito e que eu carinhosamente apelidei de Sertão Pequenininho. E atualmente eu faço História na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Estou na metade do curso. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, muito espontânea, faladeira, tagarela. E as pessoas sempre falavam pra mim, pra minha mãe, coloca ela no teatro pra ela começar a fazer, acho que ela leva jeito. E aí com 13 anos minha mãe me levou no Teatro Municipal para fazer e começar o grupo de iniciação ao teatro com o Américo. E eu lembro certinho desse dia, porque foi muito importante para mim. Estava na época do Restart, então eu estava com uma bermuda rosa, uma blusa branca, o meu óculinho. E eu lembro certinho, eu sou muito sinestésica, e eu lembro de subir a escada do lado direito, sentir o cheiro do teatro, o barulho que ele faz por causa das caixas de som. E aí eu comecei e nunca mais parei. A minha mãe até brinca que eu podia pegar a minha cama e levar para o teatro, porque eu não saía de lá. Quando eu entrei, assim, o grupo de iniciação ele é muito grande, então ele tem 80, 90 crianças. E aí, logo no meu primeiro ano, o Américo já selecionou algumas pessoas para formar um outro grupinho, e eu estava nesse grupinho, para fazer outras montagens além daquela principal com o grupo maior. E aí nós fizemos o que foi a minha primeira peça, Lambe Beiços e Seu Criado Cata Farelos, do Fábio Gaia, que a gente foi dirigido primeiramente pela Fernanda Corneta, a Fefa, mas ela estava grávida da Mari, e aí no finalzinho ela teve que abandonar a gente para ter a Mariana, e aí a gente finalizou o processo com o Tuca Zanini e a Manuela de Carvalho, e esse grupinho ele ficou durante muitos anos. Então a gente fez outros espetáculos, como Quem Casa Quer Casa, O Espírito das Árvores. E com esse grupo eu tive a oportunidade de participar de várias partes do grupo de iniciação. Então eu comecei a auxiliar o Américo, comecei a fazer sonoplastia, iluminação, correr atrás de figurino, preparar o cenário. Então eu chegava a gente se encontrava às vezes de segunda, esse nosso grupinho, de terça eu chegava às 6 horas da tarde e ia embora às 10h30 da noite, que antes o JIT era de terça e quinta. Aí no final de semana tinha uma peça, um espetáculo, a gente ia prestigiar. Quando eu comecei a trabalhar na mostra, eram 10 dias seguidos que eu estava lá, por isso que minha mãe brinca de eu levar a minha cama e dormir lá. Em 2018, eu fui convidada para participar da Rabugento Cia Teatral e fiz meu primeiro espetáculo com eles, o Ariano 90, o Santa e a Porca, que é do Ariano Suassuna e foi adaptado pelo Gilvan Balbino. Eu interpretei a Margarida e também agora eu sou uma rabugenta convicta, faço parte aí desde então de 2018, aí já fizemos outros espetáculos, como novamente O Espírito das Árvores, Tempo de Passar Passarinho, participo auxiliando nas outras com a sonoplastia, iluminação, ajudo o Gilberto Bellini a confeccionar os festivais, sou a social media da Rabugentos, aliás, sigam a gente nas redes sociais, é tudo @Rabugentos Cia Teatral, Instagram, Facebook, tem o site, YouTube. E com a Rabugentos eu tive muitas oportunidades, vivi muitas primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu ganhei um cachê, foi a primeira vez que eu viajei para fazer teatro, porque no grupo de iniciação a gente acaba ficando mais em Sertãozinho mesmo, faz biblioteca municipal, faz CEL, faz museu, mas é tudo aqui em Sertãozinho. E com a Rabugentos eu tive a oportunidade de ir para Minas, de ir para o Paraná, tive a oportunidade da minha parceria incrível com o Beto Bellini de escrever 2 livros. Fui premiada recentemente como melhor atriz no Festival de Taquaritinga. Então, assim, são experiências maravilhosas que eu só tenho a agradecer.
E não consigo me ver sem a arte, sem o teatro. Como eu comentei, eu não consigo mais viver sem a arte, sem o teatro, sem a cultura. Ela é muito importante na minha vida e eu senti isso de fato durante a pandemia, que nós fomos obrigados a ficar sem, a ficar parados, a ficar em casa, e com razão, né? O nosso único alívio foi que a Rabugentos criou a Quarentena Rabugenta no Instagram, e aí todos os dias a gente postava um vídeo e dava pra ficar um pouco mais tranquilo vendo um vídeo de um amigo, recitando uma poesia, gravando um trecho de uma peça. A gente realmente sente essa abstinência de estar em cima do palco, de viver aquela energia, aquela troca que a gente tem com a plateia. Então o papel da cultura na minha vida é indispensável. Eu vejo a cultura como ferramenta de transformação em dois aspectos. Um que eu diria que é mais palpável, que a gente consegue ver melhor, que é assim, você tá triste, você vai assistir um filme de comédia, ou vai ao teatro, assiste um espetáculo de dança e sai melhor, sai mais feliz. Tem essa mudança, essa transformação, que é uma coisa que o Américo sempre fala pra gente, que é quando a gente chega no teatro, pra gente sair de lá melhor do que quando a gente entrou. E um outro aspecto que seria talvez mais profundo, que eu me vejo como exemplo disso, que a gente vai ver ao longo prazo. A sua evolução como pessoa, em questões profissionais, por exemplo, no meu caso, em que a história também é muito ligada com a arte, com a cultura, com o teatro. E como eu disse, me marcou muito, né, a minha entrada no Iniciação, meu começo com o teatro. Então, eu vejo essa transformação, essa diferença entre a Larissa antes do teatro e a Larissa depois de ter começado a fazer. Eu acredito que o setor cultural de Sertãozinho ele é extremamente rico e eu falo isso observando o que eu vivi nessas outras cidades que a gente visitou com a Rabugentos, que a gente apresentou, e na própria cidade de Uberlândia, que é onde eu moro agora, né, resido agora por conta da faculdade. Sertãozinho tem inúmeros festivais que a gente não vê em outras cidades, tem o Teatro Agosto, Teatro de Rua, a mostra, que a gente recebe personalidades, celebridades, pessoas de outros países, Bolívia, Chile, Argentina. Temos muitos grupos e grupos que não competem entre si, Anjos da Cultura, a própria Rabugentos, da Lapa Garapa, Nefelibatas, e assim, todos trabalhando para aumentar e melhorar esse setor cultural, onde você encontra crianças, jovens e adultos ocupando o Teatro Municipal da cidade para aprender sobre o teatro, sobre a arte, sobre a cultura, que o teatro está aberto, disponível para visitação. Isso é muito importante, isso é muito rico, mas eu acho que vale ressaltar que não é porque a gente tem essa cultura rica, esse setor em movimento, que a gente não pode também buscar uma melhoria, reformar o que precisa ser reformado. É necessário ter esse equilíbrio, nada é tão bom que não pode melhorar. Então eu acredito que por mais que seja extremamente bom, e realmente ainda assim a gente pode focar mais, melhorar ainda mais essa cultura de Sertãozinho. Como eu já havia comentado na questão da cultura em Sertãozinho ser riquíssima, a do Brasil também né? Nosso país é enorme, cheio de misturas. A gente vê isso muito na história, essa questão daquilo que foi trazido para cá, aquilo que já era daqui, essas mesclas, aquilo que foi sendo construído ao longo do tempo, com o passar dos anos, trazendo a tecnologia, a globalização, o quanto nós somos um povo que necessita e precisa
dessa arte, dessa cultura, do teatro, da dança, da música, seja ela do mais clássico ao funk, que também é considerado cultura. Eu vejo muito isso no meu curso de História, onde a cultura foi essencial e é essencial em todos os períodos, sejam de questões políticas, econômicas, em todos os aspectos. E olhando para a cultura brasileira hoje, apesar de, como eu disse, riquíssima e importantíssima, ela ainda precisa ser melhor valorizada, preservada, divulgada, fomentada, para que a gente possa permanecer, deixar viva tudo isso que a gente tem no nosso país. Para finalizar, eu queria dar um conselho e mesclar as duas coisas que eu mais amo, que é o teatro e a história. E pensando em Kant, sim, eu vou lá para Kant, ele fala que os grandes escritores, os grandes atores, se a gente pensar em Shakespeare, em Camões, a gente vai ver que nada eles fizeram apenas por talento ou por vontade. Eu tô aqui sem fazer nada, vou escrever os Lusíadas. Não, eles estudaram, eles se prepararam. E esse é um conselho e algo que eu levo para a vida. Eu estudo, eu me dedico, eu leio e eu acho que é extremamente necessário a gente ter essa retórica, essa boa fala, esse conteúdo, esse conhecimento. E é o que Kant fala, para a gente não se basear só no talento. Eu posso até ter, você também, mas a preparação, o estudo, a dedicação são os quesitos mais importantes. De modo a agradecer, eu quero dizer muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de participar desse programa que trata sobre a cultura, que é um assunto muito importante, muito necessário, especialmente no momento em que a gente vive, e que já é aí um incentivo, uma valorização de todo esse setor, de todos os trabalhadores que estão inseridos nessa área. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, minha mãe, meu pai, meus avós, meu irmão, tios, tias, que sempre me incentivam, sempre me prestigiam, os meus amigos também, que vão ao teatro, que já estão cansados de me ouvir falar de teatro. Agradecer aos Rabugentos pela parceria, por todas as vivências, como eu disse, por todas as primeiras vezes que eu tive e que venham mais e mais. Agradecer de modo geral todo mundo que de alguma maneira passou pela minha vida, pela minha jornada, deixando um ensinamento, uma conversa, uma troca, e desejar tudo de bom para nós, para mim, para você, e que venham muitas coisas boas nesse quesito, nesse âmbito cultural. Muito obrigada.